Shalom Adonai, meus prezados participantes sempre das nossas aulas, dos nossos momentos de aprendizado, de construção teológica e de desenvolvimento interativo. Hoje, inclusive, estaremos dando aula com uma implementação aonde vocês veem aqui com uma haste do meu óculos, né? Ele caiu e eu não consegui achar o parafuso, então vamos dar aula mesmo assim até amanhã eu ir numa ótica e arrumar isso. Muito bem, vamos então a esta aula, tá? Aonde iremos trabalhar um ponto e um assunto muito importante dentro da teologia bíblica. E eu, inclusive, hoje vou trabalhar com o livro do Frank Tillman, Teologia Bíblica do Novo Testamento, trabalhando a parte metodológica e também histórica, para podermos compreender alguns desafios ocorridos na construção da teologia bíblica, tá? Ou teologia canônica. Até eu gosto mais, acho mais coerente utilizarmos a terminologia teologia canônica. Quando nós trabalhamos com essa história, com essa metodologia da teologia canônica, nós temos que observar três expoentes. Primeiro, o Gubler, que foi o mentor, que foi o teólogo alemão que originou, que deu, vamos assim, o start, né? Deu início à proposta da teologia bíblica. Segundo, o Wrede, e terceiro, também o Heising, que são três teólogos alemães que trabalharam nas matizes e nas origens da teologia canônica. É interessante dizer que no século XXI e século XIX, XX e XXI, é que vai ser desenvolvido toda uma construção da teologia bíblica. Mas o século XIX, né, é que vai ser o século que vai, vamos assim, se tornar o expoente para o desenvolvimento da teologia canônica. Porém, a sua origem nós podemos reportar ao século 17 e 18, tá? Muito bem, o Gubler, ele já era mais otimista do que o Wrede e o Heising, tá? Ele era mais otimista, porém tinha algumas questões que era principalmente em relação à separação dos elementos, principalmente eternos, relacionados a questões universais, eternas, divinas das escrituras, e daqueles elementos que eram contingentes, específicos e humanos, para que a teologia viesse a poder se livrar de ser atacada. Então ele olhava muito essa questão, observava muito essa questão. Exatamente dessa forma, até ele propunha que a teologia ela não viesse ser mais acertada e mais firme, e nada, ninguém mais ela viesse, né, a existir e a propor em meio aos ataques e ao meio aos fatores dos inimigos. Por quê? Porque, claro, que a teologia sistemática, a teologia dogmática, a teologia histórica é que era priorizada neste momento, e a teologia canônica estava adentrando no universo do debate teológico. Já o Wrede, ele não estava tão preocupado com os ataques contra a religião, e nem contra os ataques contra a própria teologia canônica. Ele já era mais exageradamente otimista, tá? E ele também mais se direcionava, se propunha às questões mais dogmáticas, sem vir a causar uma composição de um registro histórico mais puro
da religião cristã primitiva. Então ele tinha muito foco à religião cristã primitiva. Já o Rising, né, ele era mais cônscio da presença dos pressupostos na teologia canônica, com a proposta da tarefa histórica de descrever a separação, tá, em que ocorria entre a dogmática, a história e a canônica, tá? Ou seja, a teologia histórica, canônica e dogmática era a proposta de fazer uma separação, uma distinção, era a visão do Heisner. Agora, quando nós olhamos principalmente essa questão, vamos assim, transitorial e distinta de análise, de olhar teológico dos três, algo que é muito peculiar, vem por parte do Reid, tá? É justamente a explicação que ele desenvolvia concernente à proposta da pesquisa histórica dentro da teologia canônica. Ele teve, então, participação muito importante na pesquisa histórica da teologia canônica. Já o Reisner vai trabalhar principalmente essa forma similar. Ele vai trabalhar principalmente crendo que o perigo dessa distorção vai ser significado dentro dos textos históricos, dos textos bíblicos e principalmente olhando para a narração realística, tá? Outro sim também é o Gubler, quando ele propõe as questões de fazer uma teologia em que ela por si só seja desenvolvida com conceitos não de cunho dogmático, mas que não se distancie de conceitos universais e principalmente conceitos de âmbito histórico também. Outra questão a ser observada e a ser trabalhada e tratada é principalmente a questão do cânon, tá? A questão do cânon é uma questão muito observada, até porque o Freud e Heisling vão estar certos ao dizer, inclusive, que a decisão metodológica de estudar a teologia do Novo Testamento, em vez da história da religião cristã primitiva, vai refletir justamente na perspectiva da fé cristã. Então, o foco é estudar a perspectiva da fé cristã a partir de uma proposta canônica. Então, os historiadores do cristianismo primitivo vão usar todo um contexto do texto, partindo do pressuposto dos requisitos, dos objetivos cristãos primitivos e principalmente de uma avaliação desses textos para uma reconstrução de uma canonicidade e observando também a questão de uma historicidade do cristianismo primitivo, tá? Já vai se propor também dentro dessa ótica uma construção de um contraste teológico ocorrendo entre a convicção de fé e também a proposta, a perspectiva da fé abraçada dentro do contexto neotestamentário, tá? Outro sim, tanto o Reiner, como também o Reisner, e como também o Gubler e o Freud, eles vão trabalhar uma questão muito importante concernente a considerar que a posição mais confortável para fazer uma teologia bíblica é a posição de reconhecer um trabalho acadêmico dentro da composição do Novo Testamento. Também é uma proposta até defendida por Freud que não se pode implicar em uma seleção dos livros do cânon sem uma pesquisa histórica. Depois também a questão dos pressupostos, que é também um embate desenvolvido
a partir do que vai defender o Gubler, vai defender o Freud e o Reisner. Individualmente, eles vão apoiar, os três, de uma forma até distinta, a separação da tarefa histórica da teológica. Tá? Mas claro que, ao mesmo tempo, procurando a conectar, a inserir na proposta da teologia canônica. Vão dizer e vão articular que o fundar, ou fundamentar, ou fundir essas duas tarefas é afirmar que pode ocorrer uma distorção de resultados da pesquisa histórica. Outra questão também que Glaber vai atacar um estudioso do Novo Testamento, do seu tempo, dizendo que é imprudente atribuir algumas de suas mais inconsistentes opiniões aos escritores sacros. E Freud vai criar tão logo os teólogos do Novo Testamento, considerando eles que trabalham com uma normatização do Novo Testamento. Então, o teólogo do Novo Testamento deve pensar que teologia canônica não é normatizar o Novo Testamento. Também outra questão também defendida por Glaber, Brad e Reisner é que não se pode olhar convicções teológicas do Novo Testamento a partir de um movimento bíblico teológico que venha a ser encabeçado dentro de uma questão propriamente institucional, mas sim dentro de uma questão semântica e linguística e principalmente histórica. Tá? Outra questão também é que, para eles, a análise histórica, principalmente o que vai dizer o Reisner, é aparentemente a oportunização de escrever uma teologia bíblica a partir do século XVIII para o século XIX. Tá? Outra questão também é que o objetivo dessa transmissão é a informação sobre o cristianismo conforme é proposto dentro do cânon das Escrituras Sagradas. Então, dentro desse trabalhar, desse olhar e desse perpendicular é que vai surgir aí os embates. Aí, dentro de uma particularidade da legitimidade dessa teologia do Novo Testamento, vai se pensar principalmente que os desafios abraçados por Glaber, Freud e Reisner vai ser justamente a elucidação de um motivo pelo qual se venha a estudar uma teologia canônica. Tá? Segundo, também, é a proposta de vir a escrever um texto e desenvolver um serviço de pesquisa com o propósito de proclamar a mensagem eclesiológica do Novo Testamento. Tá? E com isso também vem aí a questão máter ou central da diversidade ou contradição a partir de um cânon dentro do cânon, ou seja, dizendo que desde o Iluminismo é debatido que o problema da diversidade teológica do Novo Testamento é definir um cânon dentro do cânon, ou seja, uma abordagem específica em que o conjunto dos ensinamentos teológicos do Novo Testamento e de todos os cristãos devem aceitar e que deve servir como um padrão teológico segundo os quais as teologias rivais do Novo Testamento podem ser medidas. Então, essa abordagem, principalmente sobre a diversidade teológica do Novo Testamento, ela possui uma longa história, mas as suas raízes, principalmente as modernas, dentro da afirmação de Martinho Lutero, vão trabalhar com a justificação pela fé e, principalmente, focar as questões pertinentes ao florescimento da abordagem no século XVIII. Tá? Então, são questões a olhar, são questões a trabalhar, são questões a observar de que o grande desafio de uma construção
de uma teologia bíblica do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, uma teologia de âmbito canônico, é justamente em meio a esse momento de transição do século XVII para o XVIII, um século em que o ápice do dialogar teológico, das atenções teológicas, das construções teológicas estão somente na teologia dogmática, que por fim tem uma proposta muito mais institucional e também de um olhar com uma certa atenção e receio para a teologia no âmbito quando ela se direciona às questões principalmente dos pressupostos históricos, da historicidade do texto, que vai levar esses três teólogos, tanto o Gubler, que é o progenitor da teologia canônica, como também o Wrede e o Reisner, a proporem que a teologia canônica é uma oportunidade para se construir uma teologia que vá muito além da teologia dogmática, ressaltando e reanalisando e revisando as propostas inseridas no cânon e no corpus escritos Antigo e Novo Testamento, com um olhar mais histórico, um olhar mais semântico, um olhar numa perspectiva fé, numa perspectiva igreja, numa perspectiva cristandade, cristalidade, focando assim uma observância de um diálogo ou uma oportunização de um diálogo da dogmática com a canônica, distinguindo cada uma dentro das suas particularidades, mas não as inserindo numa relação dialógica com aquela questão de fundirem, tornarem só uma, mas sim distinguirem cada uma com a sua proposta, cada uma com a sua observância, com o seu alvo e seu direcionamento, para poderem assim compor uma distinção e uma visão mais ampla que venha a promover e prover uma teologia bíblica canônica através de uma pesquisa que inicia com um foco histórico, parte para a pesquisa da perspectiva da fé e da igreja em si, ou do desenvolvimento histórico da igreja, focando depois nas unidades e diversidades que aí surge o lema e o emblema, um cânon dentro de um outro cânon, certo? Então, essas questões que são os realces e os ressaltos para a construção e o nascimento de uma abordagem e de uma pesquisa que resulte nas teses e nos livros e nas obras de teologia canônica e teologia bíblica. Obrigado a todos.